Então vamos lá. Nessas primeiras duas partes aqui vai ser um pouco mais teórica, tá? Aí a gente vai entrar realmente na parte prática ali na parte 3. E na parte 3 vai ser já a parte prática. A gente vai criar uma aplicaçãozinha ali bem bacana. E lá na parte 3 eu vou comentar um pouco mais sobre ela, tal, qual que é o intuito, etc. Mas vai ser bem maneiro. Ó, o Luca comentando que foi um pouco difícil. Mas eu acho que é porque é muito conceito novo, né, Lucas? Você está começando a entrar no outro mundo ali, entrando na esfera já de back-end, né? Está começando a criar realmente a API ali, o que vai servir, né, para disponibilizar ali para os front-ends, né? Tanto o web quanto o mobile, consumir ali os dados, fazer a integração com as regras de negócio. Então pode ser por isso que você está achando um pouco difícil, mas assim, durante a semana aí, espero que hoje eu consiga passar um pouco melhor também os conceitos, um pouco mais, né? Complementar, continuar o que o Rafa já veio fazendo ontem, e vocês consigam sair daqui com entendimento, conseguindo já a fazer alguma coisinha a mais. Depois, se parou, se for uma coisa mais técnica ali, para, ver o vídeo com calma e tal. Mas é importante que vocês entendam para que serve, o que que é cada coisa e onde que vai se encaixar, beleza? Vai ser bem bacana. Que hoje vai ser puxado também. Hoje vai ter bastante coisa legal, cara. Então vai ser bem bacana. Vai ser bem bacana. Quero que vocês façam um desafio depois, vocês me digam o que vocês acharam da terceira parte, que eu gostei bastante. E eu acho que vocês vão gostar também. É isso aí. Show de bola, Jean. Tranquilo. Fala aí, Flavião. Então vamos lá, galera. Parte um aqui, né? A gente vai revisar aí tudo que a gente fez até o momento, né? Então vou falar um pouco da última aula, da última, das penúltimas aulas aí, desde quando a gente entrou um pouco na parte de programação, os conceitos e tudo mais. E a gente vai falar também um pouco sobre design patterns, né? Vou explicar ali o conceito, o que que é, dar alguns exemplos, tá? Então nessa primeira parte a gente vai focar nesses dois pontos. Então legal, vamos recapitular, né? A gente falou na aula passada sobre encapsulamento, né? O encapsulamento, aquela ideia lá da gente fazer, deixar nas nossas classes, né? Lembrando que é uma classe, né? Aquele molde que a gente tem para criar dentro do nosso sistema as entidades ou as coisas, né? As coisas que representam algo do mundo real. Então, por exemplo, se você tá trabalhando em um mercado, né? O que seriam as coisas que representam ali o dia a dia do mercado? Sei lá, o caixa, né? Os produtos, né? Os preços dos produtos e tudo mais. Então, as entidades, né? As classes tentam representar essas coisas que a gente tem no mundo real, né? E o encapsulamento seria aqui já uma questão um pouco mais técnica em relação a como que a gente expõe, né, os dados, principalmente as propriedades e métodos ali, né? Lembrando, né, propriedade seriam os atributos ali, né, as características que uma classe tem, né, que um modelo tem, e os métodos seriam as funções que fazem parte do contexto daquela classe, né? Então, o encapsulamento ele tem a finalidade, né, de definir o escopo de acesso dessas propriedades e métodos para usuários dessa classe, né, desses objetos. E lembrando, lá no JavaScript a gente tem praticamente dois tipos de modificador, né, de encapsulamento, que seria o private, né, o private e o public, que não necessariamente a gente tem essas palavras-chave, mas a gente define assim, né? Quando a gente quer definir uma propriedade como privada, a gente começa ela com a hash, né, definindo aqui no começo da classe, e para fazer a atribuição dela, sempre usando o this, né? Lembrando que o this para representar que algo está dentro do escopo aqui da classe, né, para você fazer o uso das coisas do escopo da classe. Relembrando aqui o método construtor, aquele método que é sempre chamado quando você instancia um objeto dessa classe. E aqui são os parâmetros que o construtor está recebendo, né? Tipo, número da conta, agência, recebendo no construtor e passando para as propriedades privadas da classe. Ou seja, essas propriedades aqui, elas são acessíveis dentro somente do contexto dessa classe, né? Da conta bancária. E existem também os getters e setters, né? Os getters, né, que a gente define no JavaScript com a palavra reservada get e o nome, né, do método, né, que a gente vai usar, no caso é o método, né? Então get tipo, vai expor aqui o tipo, né, para quem está usando a classe não ter acesso direto à propriedade, né, para não modificar o comportamento dela diretamente. Ela tem acesso, né, a obter o valor dessa propriedade somente através do getter e do setter aqui. Então, o get ele devolve uma informação e o set é para atribuir alguma informação, né? Então, por exemplo, aqui, né, um usuário dessa conta bancária só consegue
atribuir um número, ele não consegue ver o número da conta depois que for atribuído, né? E aqui no caso do tipo, ao contrário, ele só consegue fazer o get, só consegue ler, ele não consegue escrever, não consegue alterar o tipo depois, uma vez que foi setado aqui no construtor. E aqui, né, um outro método público, que ele simplesmente pega, né, faz acesso a dessas propriedades privadas e imprime uma informação aqui na tela. Beleza. Aí aqui a gente fazendo uso, né, do encapsulamento, então a gente faz a instância da conta bancária, né, passa os parâmetros ali no construtor, que a gente definiu, para fazer uma instância da classe usando a palavra reservada new e o nome da classe. O resultado disso é atribuído a uma variável, né, tipo const aqui, né, que não vai ser modificada. E a gente, através dessa variável, conta1, a gente tem acesso às propriedades, né. Aí aqui a gente está colocando alguns exemplos, por exemplo, conta1.hash número. O ponto, né, só para a gente denotar aqui, para a gente acessar as propriedades do objeto, de uma classe, a gente precisa usar o ponto, né, para separar as propriedades do objeto ali. E a gente está tentando acessar o número aqui, só que o número é uma propriedade privada, né? Estou tentando acessar direto essa propriedade aqui. Não vou conseguir porque justamente ela é privada, não pode ser acessada de fora da classe, somente aqui de dentro desse contexto. Aqui no caso do número, funciona a atribuição, né? Porque é public e tem o método set. Aí o que aconteceu? Quando a gente fez conta1.número igual a esse número aqui, ele chamou esse método set, né? Chamou esse método set, passando o número aqui como parâmetro, né? Que seria aquela sintaxe ali. Aquele número que foi passado como parâmetro é setado aqui para a variável interna da classe, essa hash número aqui. Aqui a gente está fazendo um get do tipo, né? Ou seja, está chamando esse get aqui, chamando get tipo. A gente não precisa passar os parênteses, né? Porque é um método especial. O getter e o setter são métodos especiais, então a gente pode omitir esse parênteses. E por último, a gente está fazendo uso do método exibir dados da conta. Esse sim é um método padrão, ou seja, por isso que a gente está usando aqui o parênteses, né? Abertura e fechamento do parênteses, ponto e vírgula. Os outros, né, são métodos especiais, por isso que a gente não faz o uso. E aqui é basicamente o uso de uma classe com o funcionamento dos seus respectivos encapsulamentos, para vocês relembrarem aí. Aí a gente falou também sobre herança, né? Herança, lembrando ali que é a capacidade ali de uma classe herdar propriedades, atributos, métodos de outra classe e poder fazer uma reutilização melhor de código dentro do sistema, para você não precisar ficar duplicando código praticamente entre o sistema todo. E isso também, né, é base, né? Isso aqui permite a gente fazer uso do polimorfismo, que a gente vai falar ali um pouco mais para frente. Então aqui no exemplo, né, a gente tem uma classe, né, lembrando que para definir uma classe, começa sempre com a palavra reservada class, o nome da classe sempre começando com a primeira letra maiúscula, né? Aqui a gente define uma propriedade de nome e um método respirar. No método respirar, ele simplesmente faz um console log aqui do nome, né? Aí a gente criou duas classes filhas, né, que a gente chama. Então, mesma coisa, class, o nome da classe. Aí, para fazer a herança em si, a gente tem uma palavra especial, palavra-chave especial aqui chamada extends. Então, a gente define a classe, fala que ela extende, né, extends a outra classe, ou seja, animal. Então, nesse caso, a classe mamífero estendendo a classe animal. Quando a gente faz isso, automaticamente a classe mamífero herda tudo que tem aqui na classe animal, né? Tudo que, né, é público no caso, né? Como o JavaScript a gente só tem público e privado, se aqui na classe animal tivesse alguma propriedade ou método privado, isso não seria acessível aqui para a classe mamífero, né? Mas como está tudo público, a classe mamífero recebe tudo isso daqui por herança. Então, dentro da classe mamífero, vocês podem ver que aqui ele está fazendo um console log do diznome, né? E o nome está disponível somente aqui na classe animal. Ele não atribuiu novamente aqui uma nova propriedade de nome na classe mamífero. Mesma coisa aqui no réptil, né? Estendeu o animal e fez o seu método mais específico. Então a ideia aqui justamente da herança é a gente herdar os comportamentos padrões e fazer nas classes filhas o que define aquele comportamento específico daquela classe filha, né? No caso do animal aqui, né? Todos eles expiram. E no caso do mamífero, o mamífero mama e o réptil bota ovo, né? E pegando um gancho, continuando aqui falando sobre polimorfismo, né? O polimorfismo é aquela capacidade da gente ter
um método, né, praticamente o mesmo nome ali da classe Py, e esse método ter comportamentos diferentes, né, dependendo da classe que foi chamada. Então aqui a gente define uma classe base, né, uma classe mãe aqui chamada forma geométrica. Na classe forma geométrica a gente tem aquele método desenhar, e o método desenhar ele faz praticamente ali um console log, né, só mostra uma mensagem ali no terminal para falar que está desenhando uma forma. Aí a gente tem embaixo a classe círculo e a classe quadrado. As duas estendem da forma geométrica, ou seja, aqui a gente faz o uso da herança, porém as duas, diferente do exemplo anterior, né, que cada uma definiu um método específico, nesse caso do polimorfismo, as três estão definindo o mesmo método. Então na classe Py, na forma geométrica, a gente tem um método base, que é o desenhar. A classe círculo, quando ela estende da forma geométrica, ela já herda um método desenhar, né? Mas o método desenhar da forma geométrica, que é genérica, fala que só está desenhando uma forma, mas a gente não tem específico qual forma. Aí no caso do círculo, ele sobrescreve, né, esse método desenhar, falando que ele está desenhando um círculo, ou seja, fica um pouco mais especializado, né? E na classe quadrado é a mesma coisa. A gente sobrescreve o método ali usando na classe filha, né, a implementação específica para a classe quadrado aqui. Aí com isso a gente consegue fazer uso, por exemplo, né, esperar em algum método, alguma classe assim, uma forma geométrica, ou seja, forma geométrica pode ser qualquer uma dessas, né? O círculo é uma forma geométrica, o quadrado é uma forma geométrica. E, independente da forma geométrica que foi passado, ele vai ter esse método desenhar, e o método desenhar vai se comportar da maneira específica ali que foi definido na classe filho, né? Mas o importante aqui é que a gente consegue definir um nível de abstração ali no nosso código para não ficar totalmente acoplado ali, né? Quando a gente fala acoplado aqui é vinculado diretamente ali, ficar com uma ligação forte que quando o código é muito acoplado, né? Só pegando o gancho aqui, o código quando fica muito acoplado, fica muito dependente ali de uma coisa, de uma implementação concreta, né? O que é uma implementação concreta? Seria essas classes filhas aqui, né? Que realmente fazem a implementação final. Quando eles ficam muito dependentes disso, o código acaba ficando um pouco mais difícil de manutenção, né? De flexibilidade, ele acaba ficando um pouco mais engessado. Aí a gente sempre busca usar, né? Questão de interfaces, de classe abstrata, né? De classes Py, para a gente fazer a reutilização desses métodos e conseguir deixar o código um pouco mais flexível. Então, no exemplo que eu estava falando, a gente poderia, em algum método, né, esperar uma forma geométrica e, dependente da forma geométrica, chamar o método desenhar, sem se preocupar com a forma geométrica que foi passada, né? Não precisaria ficar esperando um círculo ou um quadrado, né? Porque se futuramente a gente implementar aqui um triângulo também, não precisaria mudar o nosso método, né, para esperar um triângulo. A gente pode só esperar a forma geométrica e se surgirem novas, se diminuírem, independente disso, a aplicação continua funcionando da mesma maneira. Então isso aí foi só um exemplo para a gente entender ali o uso do polimorfismo, da herança e tudo mais. E aqui a gente está fazendo realmente o uso, né, das formas geométricas. Então a gente definiu ali um array de formas, né, a gente instanciou dois objetos, uma para a classe quadrado e outra para a classe círculo. A gente pegou embaixo, fez um for, né, for of, para cada forma e chamou o método desenhar. Aí o método desenhar, ele vai fazer o desenho exclusivamente como funciona ali para cada forma, né? Então a implementação concreta que define como que vai ser feito isso. A gente não se importa. Aí a gente falou também sobre enums, né? No JavaScript a gente não tem um tipo especial para enums, mas é importante aqui a gente frisar o conceito do enum, né? A ideia é que a gente evite deixar números e textos soltos sem sentido pelo código, né? De repente, às vezes você precisa fazer algum controle de estado, né? Algum controle de algum texto específico, né? E ao invés de deixar simplesmente a comparação, né? Quando a gente faz algum if ali com a string solta lá, com a string fixa, a gente prefere usar os enums, porque a gente consegue, caso mude a escrita, né? Caso mude esse código aqui que é definido no enum, a gente muda em um só lugar e já é refletido para a aplicação inteira. Então a gente fica sempre protegendo ali de ter que ficar mexendo em muitos lugares da aplicação, né? No caso do JavaScript, como que a gente define um enum? A gente usa esse método, né, object.freeze, né, da classe objeto, a gente está chamando esse método freeze e passando aqui como parâmetro um objeto, né, um JSON aqui, né.
E a propriedade boleto, dois pontos, né, que é o valor para definir uma atribuição, colocamos o valor boleto. E no caso do Pix é a mesma coisa, dois pontos, o valor Pix, né? Então a gente pode chamar, né, fazer o uso desse enum usando pela propriedade, ao invés de ficar colocando essa string aqui, né, boleto em todo lugar do nosso código. Se por acaso muda aqui a string, né, para, por exemplo, boleto registrado, a gente não precisa mudar a chave, a gente só muda o valor e a aplicação continua funcionando tranquilamente. Legal, a gente fez um review ali sobre tudo que a gente fez até o momento, né? Principalmente aí da última aula, que a gente falou um pouco mais sobre orientação ao objeto, que vai ser praticamente o nosso foco daqui para frente, falar sobre orientação ao objeto o tempo todo. Então, a gente deu um review sobre isso e agora a gente vai falar um pouco sobre design patterns, né? Design patterns ou padrões de projeto, como é conhecido também, né? O que diz o enunciado aqui, né? Elas são soluções típicas para problemas comuns em projetos de software, né? Cada padrão é como uma fórmula que você pode seguir para resolver um problema particular em seu projeto. Ou seja, no mundo de desenvolvimento ali a gente tem problemas comuns ali que a gente, né, se depara em alguns momentos. A gente, quando está desenvolvendo, implementando alguma aplicação, tem alguns pontos específicos ali da aplicação que vocês vão ver quando começarem a fazer, tiverem um pouco mais de experiência em projeto, né, em desenvolvimento, que vai ser muito parecido de um projeto para o outro, tá? O problema pode se replicar. Aí a gente tem esse chamado de design patterns, né, que são padrões de desenho aqui, de arquitetura de projeto, que define algumas maneiras, né, algumas boas práticas, ali um conjunto de receitas, né, como está dizendo aqui, para a gente fazer a solução desses problemas comuns. Então ele vai te dar praticamente ali uma fórmula, né? Uma receita para você seguir e conseguir resolver aquele problema. Então sempre que você tiver aquele problema, você pode aplicar aquele design, né, aquele padrão e resolve de uma maneira bem elegante. O código fica interessante, fica mais claro a leitura e tudo mais. Então é sempre visando esse tipo de coisa. Aí isso ajuda a sua equipe, né, a se comunicar melhor e mais eficiente também, né? Vocês vão ver um pouco mais para frente ali sobre os padrões, mas uma coisa também é porque geralmente, né, desenvolvedores passam sempre por esse processo de entender, de estudar um pouco sobre esse design pattern. Então, uma vez que você conhece, você aplica, o próximo desenvolvedor que for mexer no seu código também já conhece um pouco do design. Quando for fazer uma manutenção ali, ele já vai entender onde que está cada coisa, como é que foi definido cada coisa, quais são as responsabilidades e tudo mais. Aqui a gente listou alguns exemplos, né? Então, existem diversos design patterns, né? A gente listou aqui alguns. Vamos explicar um pouco mais a fundo ali os principais, né? Alguns outros. Mas falando um pouco aqui, né? Por exemplo, esse aqui, né? Esse design pattern builder, né? É como se você tivesse uma empreiteira, né? Vamos colocar um exemplo aqui de uma empreiteira. A empreiteira, né? Ele constrói coisas, né? Pode construir coisas. Trazendo para o mundo da programação, uma Factory Builder define praticamente uma classe que tem diversos métodos, que ao invés de você ter que ficar instanciando um monte de objeto, fazendo new, um monte de coisa, preenchendo os valores e tudo mais na mão ali no construtor, ele define uma interface, né? Quando eu digo uma interface, seria um conjunto de métodos que aquela classe tem, que dentro desses métodos tem as implementações para fazer esses news, alguma coisa, preencher os valores do objeto e tudo mais. Isso acaba ficando um pouco mais fácil para fazer o uso realmente na prática, né? A gente também tem o Factor Method, né, que seria para fazer uma classe que também a ideia dela é fazer construção de outros objetos, né? É um pouco diferente do Builder, né? Porque o Builder ele já entrega um objeto instanciado e preenchido com algumas coisas. O Factory Method, a ideia dele é te entregar um objeto praticamente, só a instância do objeto, sem que você tenha que, né, ficar preenchendo as coisas na mão. Geralmente o Factory Method é bem usado quando você tem muita dependência na sua classe. A gente vai falar um pouco mais sobre dependência ali na frente, vocês vão entender. Existem algumas separações aqui nos padrões de projeto, né? Existem padrões que são construtores, né, que são para instanciar novos objetos e tudo mais. Existem padrões que são estruturais, né, que são como você organiza o teu projeto ali, os arquivos. Existem alguns outros que são mais focados ali em implementação realmente do desenvolvimento, por exemplo, o Strategy aqui, né? Esse padrão Strategy ele usa bastante a questão do polimorfismo. Vocês vão entender ali depois quando a gente fizer uso deles.
né? Existem diversos aqui, é interessante sempre dar uma lida, pelo menos, por mais que você não vá usar agora, mas é sempre importante conhecer, saber para que serve, porque algum dia você vai precisar, certamente. Ou quando você se deparar com algum projeto que esteja usando, você vai saber do que se trata. O Facade aqui também, né, que é bem legal. O Singleton é bem usado também, né? Então a gente vai ver um pouco mais para frente cada um deles. Falando aqui um pouco agora sobre alguns padrões estruturais, né? A gente tem um padrão arquitetural chamado MVC, né? Tá até falando aqui, normalmente utilizado na arquitetura MVC, né? O que é o MVC? A sigla significa Model, View e Controller, né? No caso do Controller, seria esse pattern aqui, ele indica que qualquer arquivo que tenha o nome Controller na classe, né? No nome do arquivo ali, por exemplo, usuário Controller, sei lá, animal Controller, alguma coisa assim, sempre que tem esse sufixo, né? Controller, ele de cara ali já te indica que é um controller. E a responsabilidade do controller é controlar geralmente as requisições do usuário e direcionar para o serviço que manipula as regras de negócio. Ou seja, um controller, quando você está fazendo uma API para desenvolvimento web, por exemplo, você vai ter sua entrada na API ali através de métodos, né? De métodos HTTP, né? Que vocês viram lá no começo, lá nas primeiras aulas. Métodos HTTP, a gente define um caminho também, né? Uma URL específica para acessar, né? aquele serviço. E um controller é responsável por receber essa requisição HTTP e pegar e passar ela para alguma classe que vai manipular a regra de negócio, né? Que são chamadas de serviços ali, a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Às vezes vocês podem se deparar também que a classe pode não ter, né, o sufixo controller, mas vocês batendo o olho, dependendo do projeto que você pegar, se não tiver, né, bem claro, assim, gritante a arquitetura dele, né, falando do o que é cada coisa, vocês vendo o código, vocês vão entender, isso aqui é um controller, né, está recebendo requisição de algum lugar e passando para outro. Porque não necessariamente a gente tem uma aplicação que seja baseada em web. Se você tiver uma aplicação baseada em terminal, por exemplo, né, aquelas aplicaçõezinhas de banco, né, que o pessoal fica na telinha preta o dia inteiro, ali poderia ter um controller também, né, que recebe a solicitação que o usuário digitou no terminal, processa aqui e manda para uma classe que faz a responsabilidade de tratar a regra de negócio. Então o controller ele tem praticamente essa responsabilidade, recebe uma demanda, encontra quem que é a classe, né, o serviço que manipula aquela demanda e passa a responsabilidade para ele. Espera a resposta e devolve para o usuário. Ele é meio que um intermediário aqui entre uma coisa e outra. Aí a gente tem o Factor, né? Como eu comentei, esse partner ele tem a responsabilidade de auxiliar na gestão de resolução que envolve caminhos muito diferentes. Normalmente utilizado para o polimorfismo, é uma classe que instancia de acordo com o parâmetro de uma determinada regra de negócio a ser executada, deixando o código genérico e resiliente. Ou seja, ao invés de, né, se a gente tiver algum ponto específico do nosso código, né, que pode esperar tipos concretos de objetos diferentes, não necessariamente a gente precisa ficar fazendo um if lá, por exemplo, se é uma coisa, instancia esse objeto, se é outra coisa, instancia esse outro objeto. A gente pode passar essa responsabilidade para uma classe factory, né? Então, essa classe que tem que ter essas regras de negócio com o intuito de simplesmente receber o parâmetro, identificar quem que é a classe que tem que manipular aquilo e devolver uma instância do objeto da classe que precisa manipular. Se vocês lembrarem lá nos nossos últimos exercícios, a gente fez algumas coisas, né, nesse sentido, né, de fazer if se é uma coisa, instancia, verifica se é outra coisa, instancia. Se a gente já conhecesse, né, esse método factor aqui, né, naquelas últimas aulas, a gente poderia fazer uso deles para fazer essa instância desses objetos já de uma maneira mais elegante para o nosso código principal ali ficar um pouco mais claro e visível e tudo mais. Aí a gente também tem a entity ou model, né? O model ali fazendo referência ao MVC que a gente comentou na parte do controller. O model é um dos partners mais utilizados. Qualquer arquivo, né, que tenha model ou entity costuma ser um espelho do seu destino de armazenamento ou de domínio de negócio. O que isso significa, né? O model geralmente ele vai fazer um mapeamento ali da sua entidade realmente do negócio. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do mercado de novo. Quando no contexto do mercado, o que são as coisas importantes ali? É o produto, né? É o caixa, sei lá, promoção. Então, os modelos seriam as entidades, model ou entity, né? Seriam as entidades principais
daquele seu sistema. Seriam aquelas coisas que fazem sentido para o negócio ali, para o domínio do negócio. E a gente usa também né, a Entity, o Model, para fazer meio que um mapeamento já, né, desse modelo, dessa entidade que faz sentido para o negócio, para algo que a gente persiste, né, em algum lugar. Esse algum lugar pode ser um banco de dados, pode ser um arquivo, pode ser qualquer coisa, pode ser sei lá, um CSV, pode ser simplesmente um texto jogado na tela, algum lugar que a gente possa fazer armazenamento, né? Então a gente costuma usar o Model para fazer essas entidades que fazem sentido para o contexto do negócio e também para fazer o armazenamento ali, o preenchimento das propriedades, né, que fazem referência ali ao destino de armazenamento. Legal, a gente também tem o service, que eu comentei aqui no controller, né? O controller recebe a aquisição, identifica quem que é o serviço e passa para o serviço manipular a regra de negócio. Então o serviço seria esse cara que tem a responsabilidade de guardar as regras de negócio mais complexas, né? Quando a gente fala regra de negócio, seria praticamente os casos de uso que a gente tem para o nosso sistema, né? Sei lá. Então, por exemplo, se a gente tem um processo a gente tem um e-commerce, né? Vamos pensar nas regras de negócio de um e-commerce ali. A gente tem o carrinho lá quando a gente vai finalizar o pedido. Quando a gente vai finalizar o pedido, né, na telinha de pagamento lá, que a gente coloca as informações do cartão e tal, e manda pagar. Quais seriam as regras de negócio desse serviço, né? Ele vai receber a requisição ali com os dados do usuário, endereço, frete que o cara selecionou, preço dos produtos e tal. E ele vai aplicar um monte de regra de negócio, né? Vai validar se o preço está certo, vai aplicar os descontos e tudo mais, vai salvar um monte de coisa no banco de dados, vai chamar lá o gateway que vai fazer o pagamento, né? Vai fazer a cobrança do teu cartão, né? Que o gateway vai fazer. Enfim, vai notificar lá que tua compra deu certo ou não, enfim. As regras de negócio seria esse conjunto de atividades que o sistema tem que fazer para atender um determinado caso de uso, né? Nesse exemplo que eu dei, o caso de uso era a finalização de um pedido em um e-commerce. Então o serviço tem essa responsabilidade de orquestrar essas regras de negócio, né? Então o serviço ele vai fazer o uso ali tanto dos modelos também, né, para fazer algumas coisas e de alguns outros padrões que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Como por exemplo o repository, né? Repository. Eles são responsáveis por manipular a persistência dos dados, né? Orquestrando os modos/entities entre os objetos da aplicação e seu modelo de armazenamento. Ou seja, um repository, né, ele é uma camada entre a lógica ali da aplicação, né, da memória, ali, entre o serviço e a entidade e a maneira que você vai armazenar. Vou dar dois exemplos aqui só para a gente diferenciar. A gente poderia usar numa aplicação, né, a forma de armazenamento em banco de dados ou poderia usar alguma forma de armazenamento em arquivo. As duas são formas de armazenamento. Como é que a gente faz, né? A entidade que seria armazenada ali poderia ser um produto, no caso, né? A gente pode salvar um produto tanto no disco, diretamente, em algum arquivo, quanto em um banco de dados. Quem que é o responsável por pegar, né, esse produto, né, esse objeto, esse modelo, e persistir lá no disco final, né, ou no banco de dados? É o repository, né? Ele vai ter essa inteligência, geralmente uma classe que tem a inteligência de pegar o modelo e persistir lá onde precisa ser persistido. Pode ser um banco de dados, pode ser um arquivo, pode ser um storage lá na nuvem, em algum cloud, qualquer coisa desse tipo. Então essa é a ideia do repository. A gente tem o DTO, né, que é o chamado aqui, né, Data Transfer Object, né, que é o objeto utilizado para fazer a transferência de dados praticamente, né? Ele pega, ele não é algo que é do modelo, ou seja, a gente pode ter aplicações que a gente tem um modelo, né? Que o modelo é o que vai ser utilizado para persistência, ou a gente pode ter essa separação de camadas, né? O modelo que pode tratar exclusivamente da regra do negócio ali, do domínio da aplicação, e o DTO seria algo um pouco mais técnico ali, né? Um pouco mais vinculado diretamente a um banco de dados, por exemplo. Vamos imaginar que a gente tem uma tabela de produtos, né, que define algumas colunas lá, e essas colunas não necessariamente têm somente as coisas que são do negócio. Pode ter algumas coisas um pouco mais técnicas que são necessárias para o funcionamento da aplicação. Um DTO, né, ele serviria nesse caso para pegar os dados que são do modelo, que fazem parte ali do negócio, incluir também esses dados um pouco mais técnicos e fazer a persistência lá no banco de dados, por exemplo, né? Então o DTO seria esse objeto de transferência de dados, tanto da aplicação para o banco quanto do banco para a aplicação, né? Ou vice-versa.
Estou falando do Monkey aqui como exemplo mais concreto aqui que vocês podem ter em mente, tá? Mas poderia ser qualquer tipo de armazenamento. A gente também tem os úteis ou helpers, né? Essas classes, né? Elas são geralmente utilizadas para atividades diversas, né? Chamadas de utilitário, como formatações de campos, validações de senha, validações de CPF, qualquer outro tipo de validação, né? Formatação de alguma coisa, qualquer função ou método que desempenhe um papel utilitário no sistema, ele pode usar esse pattern. Ou seja, seria alguma coisinha mais utilitária realmente do sistema, né? Se você precisa fazer alguma lógica ali, sei lá, para formatar data, para formatar moeda, sei lá. Geralmente as linguagens, né? Atualmente já tem nativamente essas funções, mas de repente, sei lá, uma lógica ali de validação do CPF, né? Isso daí não vai ser nativo da linguagem, você vai ter que fazer alguma lógicazinha ali. Aí você poderia colocar isso dentro de um utils ou de um helper, né? Então, esses helpers e utils aí, a ideia deles é ser como ferramentinhas utilitárias ali que você pode plugar em algum lugar para executar alguma lógica específica, né? Alguma lógica específica ali para a aplicação. A gente comentou, né, do singleton, né, que é aquele design pattern, né, que garante que uma instância de uma classe seja instanciada apenas uma vez no sistema, tendo somente um ponto de verdade, né? O que isso significa? Se a gente voltar, relembrar um pouco na aula passada, a gente fez a instância de diversos objetos, lembra? Inclusive aqui, né, no exemplo que a gente deu aqui de polimorfismo, a gente fez várias instâncias aqui, né? Fez do quadrado, fez do círculo e tudo mais. Mas a gente poderia dizer, por qualquer motivo, que a gente precise que a forma geométrica tenha somente uma instância na classe, na aplicação inteira, né? Então, isso daqui não seria possível, né? No caso se a gente aplicasse um padrão singleton, a gente não poderia fazer nil várias vezes. O nil ele seria controlado e feito uma vez só dentro da própria classe, né? Por exemplo, aqui, se a gente estivesse fazendo um controle sei lá, de quantas sessões estão ativas num servidor X, né? No servidor lá é a máquina onde vai hospedar a sua aplicação, né? Então, imagina que você tem um objeto ali, né, que está implementando esse padrão singleton, que ele é único, né? Tem uma instância só para a aplicação inteira, e ele que controla quantas sessões tem ativa, né? Quantas pessoas estão usando o teu sistema naquele momento. Esse cara seria um candidato para ser um singleton, né? Porque é uma instância só, você tem um controle ali, tem só um único ponto de verdade, ou seja, é sempre essa classe que vai dizer quantas pessoas tem ativa na aplicação e tudo mais. Existe também o padrão transaction, né? O que isso quer dizer, o transaction, né? Ele tem relação com a transação, né? E como que é na prática, né? Como a gente já falou, os serviços, né? Aquelas classes de services, eles podem desempenhar diversas regras de negócio, né? Eles têm que fazer um monte de coisa. Voltando naquele exemplo lá do carrinho, então ele poderia pegar, validar lá o dado do cartão, validar se o endereço do cara está certo, aplicar cupom, tudo mais, chamar o gateway de pagamento, né? E algum desses pontos pode dar problema. Ele está se comunicando com diversos serviços diferentes, né? Ele pode estar se comunicando com o gateway, ele pode estar se comunicando com correios para pegar o frete atualizado, ele pode estar se comunicando com banco de dados, enfim, ele pode estar se comunicando com algum serviço que faz envio de e-mail. E se algum desses pontos, né, na sequência de chamadas lá da lógica, der errado, qual que é a ideia do service, do padrão de transaction aqui? Ou é tudo ou é nada. Ou seja, ou toda a lógica dá certo, ou se alguma coisa falhar, vai ser desfeito tudo, entendeu? Então ele garante que a integridade do dado ali, ele esteja coerente, né? Ou seja, não vai ter alguma coisa que vai dar errado e vai ficar meio certo e meio errado. Ou dá tudo certo, ou não vai dar nada certo, entendeu? Por mais que os dados de pagamento estejam certo, o cara tenha estoque do produto, né, tenha conseguido mandar e-mail, sei lá, e deu um problema na hora de gerar o link do boleto. Já não vai dar certo, ele vai desfazer tudo que ele conseguiu fazer de sucesso, né, e vai fazer um rollback, né, que a gente chama, né, que é para os casos da gente tratar essas falhas aí.